Oi, hoje eu vou contar para vocês uma história incrível, o incrível livro do Gildo, escrito e ilustrado por Silvana Rando, editora Brink Book. Este é o Gildo. O Gildo acordou muito inspirado e decidiu escrever um livro. Ele queria que essa história fosse bem assustadora e os desenhos fossem muito legais. Mas sobre que poderia ser o livro? Afinal, ele gostava de tantas coisas. Então ele decidiu. Gildo queria que seu livro fosse sobre monstros. Então ele começou a escrever. Era uma vez um bando de monstros enormes e mal-humorados. Pensando um pouco mais sobre a história assustadora, ele percebeu que os monstros precisavam de um lugar para morar, de preferência longe da cidade. Os monstros viviam numa floresta longe da civilização, pois todos tinham muito medo deles. Laurinha ficou empolgada quando soube que o irmão estava escrevendo um livro e quis ajudar. Gildo, para a sua história ficar incrível, ela precisa ter bailarinas, muitas bailarinas. Mesmo contrariado, achando que aquilo não era assustador, Gildo resolveu atender o pedido da irmã. Na verdade, esses monstros nem eram tão ferozes assim. Eles até dançavam balé, eram bons monstros bailarinos que viviam na floresta. Mais tarde, Gildo encontrou seu pai, que também quis dar uma importante contribuição para a história. E que tal fazer um livro sobre o espaço? Acho que ficaria incrível se de repente surgissem seres de outro planeta. Aquilo lhe pareceu ótimo, pois Gildo gostava muito de extraterrestres. A notícia se espalhou pelo espaço e os extraterrestres vieram conhecer os bons monstros bailarinos que viviam na floresta. Ele estava caprichando nas ilustrações quando a sua mãe apareceu com um prato na mão. Um bolo bem gostoso para o meu escritor predileto. Puxa! Gildo precisava colocar alguma coisa no livro que deixasse sua mãe bem feliz. Eles fizeram o delicioso bolo da Dona Gilda para receber os extraterrestres que vieram conhecer os bons monstros bailarinos que viviam na floresta. Gildo já estava ficando sem ideias quando telefonou para Paulo, que sugeriu um negócio bem complicado. Para mim, o mais incrível nas histórias são os vilões. E se aparecesse um robô gigante que soltasse raios pelos olhos? Ficaria irado. Gildo não podia negar que a ideia do amigo era muito boa, só que ele não sabia se combinava com o resto da história. Valeu. Obrigada, Paulo. Então, um enorme robô malvado chegou destruindo tudo, inclusive o delicioso bolo da Dona Gilda que eles prepararam para os extraterrestres que vieram conhecer os bons monstros bailarinos que viviam na floresta. Mas Paulo, sem ter nada melhor para fazer, resolveu contar para todos os amigos que Gildo estava escrevendo um livro super legal. E é claro que todos quiseram ajudar com suas ideias incríveis. Lobo mau, dinossauro, pirata, rainha má, super-herói, espião, vampiro, sereia. Gildo ficou desesperado com tantos pedidos. Ele não queria desapontar nenhum amigo, mas ele não sabia como colocar todas aquelas ideias num único livro. Ele se sentiu muito inseguro e com medo de errar. Gildo desistiu de terminar o livro. Socorro, vendo que Gildo estava triste, soprou no seu ouvido um belo conselho. Você poderia fazer o final da história com as coisas de que realmente gosta e que são importantes para você. Só assim o livro ficaria verdadeiramente incrível.
Felizmente, alguém desligou aquele robô malvado que caiu em sono profundo. Então ele parou de perseguir os extraterrestres que vieram conhecer os bons monstros bailarinos que viviam na floresta. Para comemorar, Dona Gilda fez o seu bolo delicioso e tudo acabou numa grande festa com os convidados mais incríveis do universo. Fim. Gildo estava muito orgulhoso por ter conseguido terminar a sua história, apesar dela não ser tão assustadora como ele havia imaginado. Seu livro só tinha coisas incríveis. Naquela noite, ele dormiu muito feliz. O livro do Gildo. Para todos vocês, com amor, Gildo. O que aconteceria se de repente você resolvesse inventar uma história? Seria a ideia toda sua do começo ao fim? Ou você ia perguntar para os seus amigos, perguntar para o seu pai, para sua mãe, teria a ajuda de todo mundo? Você faria todos os desenhos, alguém ia ajudar a pintar? O que vocês acham de fazer uma história? Cada um escrever a sua história incrível. Lanço este desafio para todos. Tenham ótimas férias e um beijão enorme da Fran.